E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre sistemas de controle em malha fechada. Então, primeiramente eu queria tentar definir para vocês o que é um sistema de controle. A gente pode dizer que um sistema de controle é qualquer sistema que vise controlar uma variável, chamada de saída ou variável controlada, através do ajuste de uma outra variável, chamado de entrada ou variável manipulada. Por exemplo, ao tomarmos banho em um chuveiro a gás, o nosso objetivo é manter uma temperatura que nos agrade e para isso variamos a abertura do registro de água quente e fria. Neste exemplo, a nossa saída é a temperatura da água e a variável que podemos manipular, a nossa entrada, é o ângulo de abertura dos registros. Passando para o conceito de sistema de controle com realimentação ou a malha fechada, a gente pode dizer que é aquele sistema capaz de sentir a variável controlada e compará-la com um valor desejado. Alguns nomes bastante utilizados na indústria é o de set point para esse valor desejado e variável de processo ou PV para a variável controlada que está sendo lida por um sensor. Pensando naquele nosso sisteminha de controle que foi dado de exemplo anteriormente, nós podemos transformar ele em um sistema realimentado envolvendo ele pela realimentação. Então, nós vamos ter uma entrada de referência, o nosso set point, chegando em uma junção somadora com um sinal positivo, que é representado por esta bolinha. É justamente para fazer a comparação entre o set point e a leitura do sensor que essa junção está aqui. Então, já vamos deixar indicado a setinha onde entrará a leitura do sensor com sinal negativo. O resultado dessa diferença é chamado de erro, pois representa o quanto a saída do sistema está fora do desejado. E é com base nesse erro que deve ser escolhido qual ação precisa ser realizada em cima da variável manipulada do sistema para eliminar o erro. O responsável por escolher o que fazer com o erro é o controlador, então a saída do controlador entra diretamente na entrada do sistema a ser controlado. A saída, nossa variável de processo do sistema, então é lida por um sensor e retorna naquela flechinha que já tínhamos deixado indicado. Voltando para o nosso exemplo do chuveiro, o controlador seria a pessoa que está tomando banho e o sensor a sua pele, que é capaz de sentir a temperatura da água. Caso a temperatura não esteja de acordo com o desejado, o controlador decidirá se deve abrir ou fechar um pouco o registro de água quente, até que o erro seja eliminado. Como a variação de temperatura durante o tempo de um banho é muito pequena, não há necessidade de um controle em malha fechada neste caso. Apenas o ajuste inicial é suficiente para o banho todo. Caso contrário, teríamos que tomar banho sempre com uma mão no registro do chuveiro. Então, a grande utilidade desse tipo de sistema é quando existe a presença de distúrbios externos que ocorrem de forma brusca e imprevisível. Existe uma fórmula para representar matematicamente a realimentação de um sistema. E depois dessa introdução, vamos brincar um pouquinho com a matemática envolvida nesse sistema. Escolhendo um sistema genérico onde temos uma entrada de referência, R de S, um controlador bastante simples representado somente por um ganho K, vamos chamar a função de transferência do sistema de G de S e a do sensor de H de S. A saída, C de S, e não vamos esquecer do nosso sinal de erro, E de S. Como os blocos em cascata ou em série representam uma multiplicação, vamos tirar duas relações a partir desse sistema apresentado. Na primeira delas, podemos ver que C de S é a multiplicação do erro E de S por K e por G de S, e que o erro é a entrada R de S subtraída da saída C de S, que multiplica a função do sensor H de S. Substituindo essa equação do erro na primeira equação, a da saída, temos que C de S é igual a R de S menos C de S vezes H de S, tudo isso multiplicando KG de S, que foi colocado em evidência. Fazendo a distributiva do lado direito e separando os termos com C de S, temos C de S mais C de S vezes KG de S H de S é igual a R de S vezes KG de S. Colocando C de S em evidência, temos o seguinte: passando R de S dividindo C de S e 1 mais KG de S H de S dividindo KG de S, obtemos a relação entre a saída e a entrada do sistema, chamada de função de transferência à malha fechada e comumente representada pela letra T de S. Então, T de S, que é a saída sobre a entrada, é igual a KG de S sobre 1 mais KG de S H de S. Uma forma prática de se pensar é que a função de transferência à malha fechada é a parte que vai em direção à saída, ou seja, o caminho direto, dividido por 1 mais
o caminho direto multiplicado pelo caminho de realimentação, o caminho do sensor. Para o caso de uma realimentação positiva, seria necessário apenas trocar o sinal no denominador da função de transferência, ficando t de s igual a kg de s sobre 1 menos kg de s vezes h de s. No caso de uma realimentação unitária negativa, a gente teria a função de transferência do sensor h de s sendo igual a 1, ou seja, como eu disse, uma realimentação unitária. Então a função de transferência à malha fechada seria dada por t de s igual a kg de s sobre 1 mais kg de s. Como as funções de transferência normalmente são uma fração de polinômios ou uma função fracional, vamos escrever g de s como sendo o polinômio do numerador n de s sobre o polinômio do denominador d de s. Substituindo na função de transferência à malha fechada de um sistema com realimentação unitária e negativa, temos que t de s é igual a essa fraçãozinha feia que vocês estão vendo aí no vídeo. Tirando o mínimo da parte de baixo, nós teríamos t de s igual a kn de s sobre d de s, dividido por d de s mais kn de s, todo mundo sobre d de s. Nesse caso, podemos cortar os denominadores das duas frações, resultando em kn de s sobre d de s mais kn de s. Portanto, nós podemos concluir que nesses casos, os casos onde existe uma realimentação unitária e negativa, basta somarmos o numerador da função de transferência do caminho direto em seu denominador, que já obteremos a função de transferência em malha fechada. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Acompanhem o canal e, por favor, críticas, comentários e sugestões aqui nos comentários do YouTube. Obrigado e até mais.